Boku no Hero foi um dos primeiros animes que eu assisti na internet. Antes dele, a maioria dos animes que eu tinha visto eram aqueles que eu assisti na TV ou nos DVDs. Então, por mais que eu nunca tenha virado um grande fã de Boku no Hero, eu sempre gostei e tive um carinho pelo anime. É claro que ele teve uma boa queda de qualidade ali na quinta temporada, só que pra mim foi mais uma queda na produção do que na história. A animação, a direção ficaram piores, mas a história em si, por mais que tenha seus vacilos, nunca ficou ruim pra mim. Mas de todo jeito, eu sei que a galera ficou muito revoltada com o final do mangá. Depois dele, Boku no Hero começou a ser bem atacado na internet. Eu não li o mangá, então eu não sei se o final é tão ruim quanto o pessoal fala, né? Pelo menos até onde eu assisti do anime eu tô gostando. Inclusive a qualidade do anime subiu bastante, né? Tá lembrando até as primeiras temporadas. Mas o ponto é que bem no meio dessa revolta dos fãs com o fim do mangá, nós recebemos a adaptação em anime de Vigilantes, um mangá spin-off de Boku no Hero que foca em heróis fora da lei. E a ideia desse negócio já é muito boa, cara, porque o Boku no Hero normal basicamente ignora a existência dos vigilantes. Eles são citados mais para contextualizar aquele mundo, mas não ganham nenhum foco na história principal. Então você pegar essa parte tão interessante e ao mesmo tempo escanteada do mangá original e transformar em uma história própria é uma ideia excelente. É como se One Piece lançasse um spin-off focado em caçadores de recompensa. E fora ser uma expansão de mundo pra galera que já é fã de Boku no Hero, Vigilantes também funciona muito bem como uma porta de entrada para esse universo. Mesmo se você nunca tiver visto nada da série principal, tu pode assistir de boa isso daqui que você vai entender. Inclusive um cara que só assistiu a primeira temporada de Vigilantes vai saber mais sobre esse universo do que o cara que assistiu as primeiras temporadas do Boku no Hero normal. Porque como a história principal foca muito na academia de heróis nesse início, você conhece mais como é a vida dos alunos e o caminho para ser um herói profissional. Em Vigilante já é algo bem mais abrangente, né? O foco é o núcleo urbano dos heróis ilegais. É os caras na rua, nos becos, contra a organização criminosa. Uma coisa que já envolve bem mais daquela sociedade do que uma academia de heróis, né? Então Vigilantes desde o começo já mostra coisas que o Boku no Hero normal só ia mostrar bem mais pra frente. Isso junto com várias coisas novas que só aparecem nesse spin-off. E além de tudo isso, a dinâmica da história é bem diferente também. No Boku no Hero normal, o conceito de identidade secreta não é muito relevante porque os heróis são meio que funcionários do governo. Eles são tipo policiais com superpoderes e ainda são celebridades. Então eles não têm muitos motivos para quererem se esconder, muito pelo contrário. Só que em Vigilantes nós já temos aquela dinâmica clássica onde o herói precisa conciliar a sua vida de combate ao crime com a sua vida profissional, já que ser herói não é o trabalho deles, eles não recebem nada em troca disso. Eles são heróis porque o senso de justiça deles é tão grande que eles não podem ignorar. É como se o Midoriya fosse o Superboy desse universo, né, discípulo do Superman, e o Koichi, que é o protagonista de Vigilantes, fosse o Homem-Aranha. Os dois são verdadeiros heróis, mas atuam de maneiras muito diferentes. O Midoriya é discípulo do herói número 1, estuda na escola mais prestigiada do país, é reconhecido pela sociedade. Quando você olha pra ele, você pensa no garoto que veio de baixo e conseguiu chegar no topo. Ele nasceu sem nenhum poder, mas seu forte senso de justiça e o seu esforço chamaram a atenção do All Might, que abriu o caminho para ele poder se tornar um super-herói. Já o Koichi, por mais que ele tenha uma individualidade, é um poder tão básico naquele mundo que não chama muita atenção. Ele é basicamente uma pessoa normal na sociedade de Boku no Hero. Ele basicamente é o que o Midoriya seria se nunca tivesse encontrado o All Might. Um cara que apesar de fraco não consegue ignorar as injustiças que vê. Quase todo mundo se identifica com pessoas desfavorecidas pela sociedade, pessoas que têm um sonho e que lutam por ele mesmo que esse sonho pareça impossível de se realizar. E isso acontece porque a gente olha e pensa, mano, se até esse ferrado conseguiu realizar o sonho dele, por que eu não conseguiria? É uma inspiração pra gente o cara tá no fundo do poço e conseguir chegar lá no topo da montanha, porque a gente pensa que, pô, se o cara chegou no topo da montanha, eu talvez consiga chegar pelo menos no meio, né? Só que em Battle Shonens que os personagens têm poder, é meio complicado você seguir com esse pensamento até o final, porque pra história progredir, o protagonista vai ter que ser especial de algum jeito. O Naruto não podia ser um moleque qualquer, porque ele ia enfrentar inimigos muito poderosos. Se ele não tivesse nenhum talento, se ele não tivesse nenhum poder
poder especial, a jornada dele para se tornar Hokage seria muito mais complexa e lenta de se escrever, uma coisa totalmente inviável para um mangá semanal. É por isso que em Boku no Hero, o Midoriya, além de ganhar os poderes do All Might, ganhou os poderes de todos os antigos usuários do One for All. Porque tipo, se o Midoriya só treinasse, só ficasse mais forte, ele jamais ia conseguir ficar forte o suficiente para enfrentar as maiores ameaças desse mundo que nem os super-heróis adultos conseguiram vencer. Então ele precisou ser especial de algum jeito. Só que por mais que isso ajude na progressão da história, o nosso sentimento de identificação com o protagonista acaba diminuindo. Porque você geralmente vai pensar que, cara, beleza, né? Nós dois viemos de baixo, mas isso daí não vai acontecer comigo não, cara. Eu não vou ficar super poderoso do nada, eu não vou descobrir que eu venho de uma linhagem especial. Então você já não se vê mais na mesma jornada do protagonista. Mas é claro que nessa situação, o autor pode fazer várias outras coisas para que você continue se identificando com ele. O Luffy, por exemplo, já faz muito tempo que não é um moleque normal, mas ainda assim a gente se identifica muito com ele em One Piece, né? Então existem várias outras técnicas que podem ser usadas aqui, mas em Boku no Hero, pelo menos pra mim, isso não parece ter sido muito bem feito, porque o Midoriya ficou realmente bem menos interessante depois que ele despertou os outros poderes. Eu gostava mais quando era só o poder do All Might, porque foi um poder que o Midoriya recebeu devido às atitudes dele e ele teve que ralar muito pra dominar. Os outros poderes surgem meio que do nada e parecem mais necessidades da história do que qualquer outra coisa. Ainda tem uns momentos que o Midoriya se torna um personagem interessante, como a fase Dark dele e também a reta final, né, a batalha contra o Shigaraki, mas no geral eu acabei achando ele bem mais sem graça do que vários outros personagens que estavam ali na história. Eu nunca pensei que ia chegar o momento que eu preferiria ver o Bakugou lutando do que o Midoriya, e eu acho que muita gente acabou se sentindo assim também. E aí no meio disso chega o anime de Vigilantes, que por ser um spin-off de uma obra já bem estabelecida, ele tem uma liberdade maior para trabalhar certos conceitos. Então aqui você realmente tem um protagonista que não é especial, pelo menos não até agora, né? Não sei se ele vai ser no futuro, mas por enquanto não é. Se você vivesse no mundo de Boku no Hero, você provavelmente seria esse cara, né? Seria o Koichi. Ele acaba casando muito bem com o público que cresceu vendo Boku no Hero, porque ele já é adulto, ele estuda na faculdade, ele é CLT, e a maioria das pessoas que começaram a ver Boku no Hero lá em 2016 são assim hoje em dia. Então é mais fácil de você se colocar no lugar dele. Por isso que eu falei que ele é tipo o Homem-Aranha, porque a vida dele lembra muito a do Peter Parker. E por mais engraçado que isso seja, no Boku no Hero original nós não temos nenhum super-herói nesse estilo. Então é uma coisa diferente dentro desse universo. Então, tipo, quando você junta tudo isso, você entende por que o Koichi é um personagem tão gostável ali na série, né? Eu mesmo curti muito o personagem. Ele só não virou o meu favorito do anime porque a gente tem o mestre dele. Mano, eu nem lembro o nome do mestre, cara. Eu chamo ele de mestre porque é assim que o Koichi chama. E, cara, eu nem preciso saber o nome dele não, porque o cara é muito pica. Ele é tipo um Batman sem dinheiro, tá ligado? Ele vai na rua vestido de preto, bate nos outros, quebra costela, é assim. A personalidade e o estilo de luta dele são muito legais, e a dinâmica que ele tem com o Koichi é muito interessante. É divertido você ver esses dois interagindo. E o final da primeira temporada, nossa, cara, é muito foda. Foi ali que o mestre me ganhou. Eu já gostava dele antes, mas eu achei muito corajoso o autor fazer o grande clímax do primeiro arco da história acontecer sem a presença do protagonista. Ao invés de forçar a participação do Koichi ali, o autor deixou a luta totalmente pro mestre, que era quem estava emocionalmente envolvido com aquele conflito. É nessa luta que nós vemos as verdadeiras habilidades do mestre, entendemos melhor as suas motivações e descobrimos tudo que ele está disposto a fazer pelos seus objetivos. Sem exagero, pra mim essa daqui é uma das melhores lutas de Boku no Hero. E eu acho bem interessante também como o Koichi e o mestre comunicam muito bem a mensagem principal de Boku no Hero. Porque pelo menos pra mim, né, a mensagem de Boku no Hero é que devemos estender a mão para as pessoas, que não devemos esperar que os outros façam o bem que nós mesmos podemos fazer. E por mais que o Boku no Hero original passe bem essa mensagem, ela ganha muito mais força quando é transmitida por personagens mais relacionáveis com a gente. O Midori ajuda as pessoas, beleza, o cara salvou o mundo, mas tipo, ele é um dos heróis mais fortes do universo dele. Se eu tivesse naquele universo, eu ia ser um cara normal, eu ia ser tipo Koichi. Então ver o Koichi se arriscando pra ajudar as pessoas, eu acho que transmite essa ideia melhor. E isso vale pro mestre também, porque por mais que o cara seja gigante, seja muito forte, ele não tem individualidade, ele não tem poder nenhum. O cara luta na base da porrada, ele não tem armadura tecnológica, ele não tem nada. Ele é a prova viva que o Midoriya realmente conseguiria ser um super-herói mesmo sem os poderes do All Might. E eu acho que a última grande diferença entre Vigilantes e o Boku no Hero
original é que o elenco de personagens de Vigilantes é muito menor. Uma autossabotagem que o Horikoshi, o autor de Boku no Hero, fez foi encher a história de personagem. Só na sala do Midora tem uns 20 moleque, cara. E tipo, não são 20 personagens que você vai ver de vez em quando. São 20 personagens que você vai ver com frequência. É humanamente impossível trabalhar bem todos eles, ainda mais no ritmo semanal. Não é à toa que o destaque maior ficou mais pra Midoriya, Bakugou, Todoroki e Uraraka. O resto ficou mais de escanteio. Por mais que eu ache que mesmo nessa situação, o Horikoshi ainda conseguiu dar pelo menos um momento de destaque pra cada um deles. Mas é aquilo, né? Se ao invés de 20 alunos fossem apenas 8, com certeza o foco seria melhor distribuído entre eles. Que é o que acontece em Vigilantes, né? Nós temos apenas 4 personagens principais até onde a primeira temporada adaptou, e isso permitiu que o autor focasse melhor em cada um deles. Vigilantes é um spin-off muito bem pensado, ele não é mais do mesmo, e ele realmente tenta ir por um caminho diferente da história principal. E é aqui que a gente chega no ponto central desse vídeo, porque que nem eu falei antes, quando o anime de Vigilantes saiu, o pessoal tava revoltado com o Boku no Hero original. Então qual seria a reação das pessoas ao descobrirem uma série que se passa no mesmo universo, mas segue por um caminho diferente, mas de acordo com o que os fãs queriam? Pois é, né? Era inevitável que as pessoas começassem a enaltecer Vigilantes em um nível desproporcional, só para de certa forma esvaziar a raiva da obra original. Quando saiu o primeiro episódio de Vigilantes, eu vi um monte de gente falando que o negócio era melhor que o original, sendo que só tinha um episódio, mano, no máximo 2, tá ligado? E tipo, Vigilantes é legal mesmo, mas calmou, né? Não é pra tanto também. Boa parte do apelo inicial de Vigilantes só existe por causa de elementos da história principal, tipo a história de origem do Stain, né, que até que é legalzinha no Vigilantes, mas só ganha realmente peso quando você lembra da história original. Fora que Vigilantes leva na brincadeira coisas que eu acho que deveriam ser levadas um pouco mais a sério. Ele tem a mesma comédia, né, do Boku no Hero normal, só que dentro desse contexto eu acho que eles tinham que ser um pouco mais contidos. Porque, por exemplo, eu não gosto da maneira como foi abordado a identidade secreta do Koichi. Querendo ou não, ele é um criminoso, a polícia tá atrás dele, mas 90% do elenco do anime sabe quem ele é, né, porque o disfarce dele é horrível, tipo, ele já seria facilmente descoberto mesmo que ele não quisesse, mas o cara tira a máscara em público, faz um monte de coisa. Se isso causar problemas pra ele aí nas próximas temporadas, eu vou achar massa, mas na primeira temporada me incomodou até que bastante. E o que eu vou falar agora é mais gosto pessoal meu, tá? Mas eu não gostei da Pop, que é uma das outras integrantes ali do time principal. Eu acho que ela funciona muito bem como um complemento para a dinâmica do grupo. O passado dela com o protagonista é legal também. Só que ela é uma idol, né? Aquelas cantoras japonesas. E quando a história para mostrar essas histórias de idol dela, mano, dá um sono absurdo. É uma história de super-heróis ilegais. Eu não quero saber de cantoria, meu irmão. Se fosse uma coisa mais relacionada com super-heróis ali, ok, beleza. Mas não é, mano. Tipo, é um bagulho que você já viu em 1 milhão de outros animes de idol. Qualquer garota da turma A, até a menina invisível lá, eu acho mais interessante que a Pop. Mas pelo menos a quarta integrante do grupo principal eu gosto, tá? Que é a Makoto. Ela é tipo uma fusão de Lois Lane com Mary Jane. Quando ela aparece, ela traz umas coisas interessantes, o poder dela é legal e ela combina bem com o tema do anime. E o ponto mais importante pra mim é que Boku no Hero tem muita cena marcante, muitos momentos emocionalmente fortes, que te causam algum sentimento, alguma reflexão, alguma coisa. Eu acho muito difícil o cara assistir Boku no Hero e não sentir nada, sabe? Alguma coisa ele vai sentir, porque o drama é muito bem feito. Mas pra mim, Vigilante só teve uma cena assim até agora, que é a luta do mestre contra a usuária de abelhas, que de fato é muito foda, mas só tem essa cena, tá ligado? Tem que ter muito mais pra bater de frente com a série original. Então é aquilo, né? Se você comparar a primeira temporada de Vigilantes com a do Boku no Hero normal, aí beleza, eu acho que dá uma briga muito boa. Mas comparar com o anime completo não dá ainda, mano. Com certeza Vigilantes tem potencial de ser melhor que a história principal, em alguns pontos já é, que nem eu mostrei nesse vídeo, mas vamos segurar a onda porque falar isso logo no começo do anime vai tirar o peso de falar isso se realmente acontecer. E obviamente eu falo isso para as pessoas que só viram o anime, tá? Se você leu o mangá de Vigilantes, leu o mangá do Boku no Hero normal, aí você já tem uma base completamente diferente para falar sobre isso. É só que pelo menos até onde eu vi a comparação ficou mais entre os animes mesmo, né? Não entre os mangás. E falando dos animes, eu ainda não acho que Vigilante superou o original. Mas é isso, a segunda temporada tá chegando e pode ser que as coisas mudem, vamos ver. E nesse final de vídeo eu queria agradecer ao Vidro de Ferro, que foi quem desenhou os avatares que eu uso aqui no canal. Ele conseguiu transportar muito bem o avatar que eu uso lá no meu canal de Dragon Ball pra cá, né, eu gostei bastante. E eu também queria agradecer ao Maru pela edição desse vídeo que eu achei muito boa. E se você chegou até o final do vídeo, deixa aí um emoji de chocolate nos comentários pra eu saber. Mas é isso, falou!